Deus tem casa na praia. Tem várias, em muitas praias, construídas onde o homem mais sente a necessidade da sua presença. Ali, ao lado do mar, do oceano que se enfrenta na ousadia de lhe retirar a riqueza que permite o sustento. Mas esta negociação com o oceano nem sempre é pacífica, e a aventura de quem entra num barco passa pela sensibilidade de perceber e querer um Deus próximo. É assim que, em muitos pontos da nossa costa, vemos esses sinais de transcendência edificados à beira-mar ou lá no alto das escarpas, para que se avistem mais longe, no meio do mar, onde tantas vezes o episódio evangélico da tempestade acalmada faria toda a diferença. É assim que hoje lhe propomos um itinerário por alguns destes lugares. Nestes dias de férias, eles poderão merecer uma visita, já que agora o tempo corre mais devagar. A Ericeira é há muito um local de eleição para quem procura a praia ou as iguarias que o mar proporciona e aqui se cozinham com mestria. Os últimos anos trouxeram também o desenvolvimento associado à prática do surf, que tem eleito esta zona da costa portuguesa como lugar de algumas provas do circuito internacional. Mas é o mar que molda a Ericeira e determina ainda grande parte da sua atividade económica. A pesca continua a ser sustento e atividade profissional que leva a partir oceano adentro na incerteza do que a sua generosidade permite recolher. Daí a religiosidade destas gentes que do mar querem ver na terra os sinais de Deus. É por isso que aqui encontramos algumas capelas estrategicamente edificadas sobre a falésia. Uma das mais conhecidas é a Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, ou de Santo António. Situa-se numa plataforma sobre a Praia dos Pescadores. Da sua história pouco se sabe, mas há registros que indicam a sua construção no século XV. Aqui há uns 50 anos, mais, restaurou-se muito a devoção à Senhora da Boa Viagem. Portanto, faz parte do que se põe nas casas, da azulejaria, dedicados à Senhora da Boa Viagem, também cá na terra. Sabe-se que em 1609 já era sede das confrarias de Nossa Senhora da Boa Viagem dos Homens do Mar e nela decorriam as suas sessões. Em 1645 passou a ser a capela de Nossa Senhora da Boa Viagem. É o lugar mais visitado da Ericeira, penso eu. Sim. Chegam a sair aqui por dia mais de 200 folhetos desdobráveis. E depois há outra coisa, eu tenho tido alguma preocupação em garantir a memória preservada. E as pessoas dizem assim, eu tenho orgulho da nossa igreja, da maneira como estão, como nos representam, portanto, e isso é bom para os da terra e é bom para os que nos visitam. Esta capela de proporções modestas não se esgotava apenas no culto. Terá tido também, em tempos, a incumbência de farol, assinalando a entrada dos barcos no porto da Praia dos Pescadores, servindo-se para isso do pequeno sino, colocado num nicho na parede do lado poente. Ainda hoje, e apesar dos avanços tecnológicos, os pescadores se orientam pelas pequenas capelas da Ericeira que conseguem avistar do mar. Há aqui sinais de terra, que era a igreja de São Pedro. Aqui esta capela também temos uns sinais aí de umas pedras, que quando não havia GPS, era ali com estes pontos que havia e ainda continua a saber. Mas já está muito tapado com as calças. Mas aqui a de São Pedro, esta e São Sebastião, e a Serra do Socorro, que é a capela da Serra do Socorro, também vê-se bem. Pontos de referência. São. Apesar de já haver GPS e tudo, mas aquilo, o olho é sempre o olho. No extremo norte da vila da Ericeira encontramos a ermida de São Sebastião.
Será dos séculos XV ou XVI e também se ergue sobre as Arribas. Este templo, em tempos isolado do tecido urbano primitivo, tem características únicas na zona. De planta hexagonal e de cúpula terminada em gomos, tem adoçado um outro corpo formado pelas sacristias e pelo altar. Eu sei que era a sede da confraria dos rapazes solteiros. Eu costumo vir aqui celebrar a missa no dia 22 de janeiro. Enche-se a capela completamente e há aqui um arraial, né? Portanto, são assim estes polos de festas populares assim, interessantes. Descendo a falésia, vamos ao encontro de duas realidades diferentes, mas que identificam bem a Ericeira. A praia e aqueles que, nesta época do ano, tiram partido da areia e do sol, e logo ao lado, aqueles que, com sol ou chuva, calor ou intempérie, se fazem ao mar em busca do sustento. É o caso de António Franco Alberto. Ele é o mestre da embarcação Tony Fernando e está a chegar do mar. A pesca é o seu sustento, mas parte para ela com um ato de fé. A gente tem que ter fé, senão não merece a pena ir. Epá, eu tenho. Que é fé em Deus. Eu tenho a minha fezinha. Cada um. E faz algumas orações quando saem? Eu gosto de me benzer. E quando sai de casa, logo, de manhã. O mar não lhe mete medo e o respeito diz que o deve a quem manda mais. Tem respeito, a gente tem que ter respeito é a Deus. Fumar ao pé dele não é nada. Isto é assim. A fé de quem parte para o mar e os sinais que avista em terra e que lembram a proximidade de Deus. Os lugares de culto na Ericeira, junto ao mar, de onde há muito se retira o sustento. Esta é a Póvoa de Varzim, terra pescatória, de onde muitos partiram nas distâncias arriscadas da pesca do bacalhau. O mar que se abre em frente condiciona a vida e marca a história e o cotidiano do lugar. Por aqui, tudo se precipita para a beira-mar, seja o trabalho ou os próprios lugares onde os poveiros celebram a sua fé. Esta é a capela de Nossa Senhora da Lapa. Remonta ao século XVIII, quando os mestres de lanchas e barcos de pescar pediram licença para construírem uma capela dedicada a Nossa Senhora da Lapa no espaço fronteiro, à Enseada, onde a comunidade pescatória estava a construir grande número de habitações. No âmbito desta cidade da Póvoa de Varzim, a Igreja de Nossa Senhora da Lapa é um porto também ela. Também é um porto de abrigo e é uma referência para agentes do mar, porque nela, desde sempre, se instalou aqui, digamos, este cuidado para com os pescadores, para com as suas embarcações, onde todos eles recorreram continuamente. Aqui há proteção divina, concretamente, e por intercessão de Nossa Senhora. E por isso esta comunidade e a própria Igreja está dedicada a Nossa Senhora da Lapa. No altar está também a invocação da Senhora da Boa Viagem. Esta casa está toda ela dada com um rosto feminino também. As imagens são bastantes, as imagens com invocação a Nossa Senhora, e concretamente no altar-mor, para além da Senhora da Lapa, que é a padroeira, temos a Senhora da Boa Viagem. É fácil de perceber que ela tinha que estar logo ali ao lado do Santíssimo, porque tudo o que se faça a partir desta casa e desta comunidade faz-se para além da terra, ou seja, no mar. E nesse mar, muitas vezes tão longínquo, como foi muitos que passaram, que são daqui e que estiveram em tempos na pesca do bacalhau, tão longe, precisavam realmente dessa boa viagem. E mais uma vez, Nossa Senhora aqui invocada como a Senhora da Boa Viagem. A cabeceira do templo encontra-se de frente para o mar, sendo encimada por um pequeno farolim, hoje desativado, sob o qual se encontra um nicho com a imagem de Nossa Senhora da Lapa em granito policromado. Embaixo,
Um painel de azulejo evoca essa tragédia de 27 de fevereiro de 1892, uma tempestade em que naufragaram muitos pescadores da região. Mas o farol que encima este templo, apesar de já não sinalizar para o oceano, é hoje uma imagem clara de Cristo e da Igreja, luz que guia e ilumina a comunidade cristã. O farol da nossa vida, nós precisamos realmente desta imagem, e aqui torna-se bastante forte. Evidentemente que ela teve um propósito, esta torre, nos inícios da construção desta igreja teve precisamente esse propósito de ser um farol real para as embarcações. Não existiam estes molhos, digamos assim, estas pontas do cais não existiam como existem atualmente. O mar vinha muito mais aqui às traseiras da própria igreja. Nós estamos aqui numa zona de pedra já e de asfalto, mas o mar vinha mesmo, o mar esbarrava, batia aqui as ondas do mar batiam aqui nas traseiras desta igreja, e era aqui que ancoravam-se já as embarcações. E por isso este farol teve esse propósito real, mas agora tem muito esse propósito também simbólico para percebermos que de facto só ancorados em Cristo é que Ele também é o nosso farol, e nós perceberemos que a luz dele chega a todos nós e nos salva também das dificuldades da vida. É junto aos Rochedos de Miramar, em Vila Nova de Gaia, que encontramos a capela que mais se aventura dentro do mar. É o Senhor da Pedra que se alicerça na rocha e se impõe nesta praia com uma silhueta que remete pescadores e banhistas para a proximidade do transcendente. O lugar é há muito destino de peregrinos e objeto de devoção. Diariamente chegam aqui as preces e aflições que confiam as dificuldades da vida à misericórdia e proteção do Cristo que se ergue nesta rocha como um calvário. O interior da capela é constituído por 3 retábulos em estilo rococó, portanto o estilo dominante na segunda metade do século XVIII, portanto é uma variação do barroco, portanto, mas uma variação mais elegante, mais palaciana. No retábulo mor destaca-se naturalmente a imagem do Senhor Jesus da Pedra, portanto, uma imagem coeva, portanto, contemporânea da edificação da capela do Senhor da Pedra. Apesar da rocha elevada em que a capela se edifica, nas marés mais altas, o Senhor da Pedra fica isolado pelo mar. É verdade, assim acontece sobretudo no outono e no inverno, mas também na primavera e no verão, porque já houve anos em que na Romaria do Senhor da Pedra, que tem lugar ora em maio, ora em junho, para coincidir sempre com o domingo da Santíssima Trindade, que é o domingo anterior à festa do Corpo de Deus, também já aconteceu que as marés estavam de tal forma cheias que isolaram a capela. Não se sabe ao certo o que terá motivado a construção deste lugar de culto. Há quem diga que ele cristianiza um lugar outrora ocupado por cultos pagãos, mas a tradição também fala de um náufrago em busca de proteção. Na sua aflição, prometeu que onde encontrasse refúgio para esse naufrágio, construiria uma capela em homenagem a Jesus Cristo. E segundo essa lenda, ele veio aqui a este rochedo, e então passou a recolher esmolas com esse objetivo de construir a capela. Mas isso é lenda. Portanto, os factos são aqueles que relatei anterior, mas esta lenda pode ter um fundo de verdade, no sentido em que alguém pode, digamos assim, ter influenciado o pároco de então a tomar esta iniciativa. No domingo da Santíssima Trindade, anterior à festa do Corpo de Deus, e durante 3 dias, chegam aqui alguns milhares de pessoas provenientes de diversas localidades.
Aliás, a peregrinação a este santuário é mencionada no cancioneiro popular, nas cantigas de romaria ou de rusga ao Senhor da Pedra. Há grupos que ainda mantêm a tradição das rusgas, portanto vêm com os trajes antigos de há 100 ou de há mais anos e interpretando também os temas, as canções antigas de romaria, com os instrumentos da época. Aliás, há um desfile dessas rusgas que ocorre aqui no domingo da Santíssima Trindade. Muitos outros vêm, como qualquer pessoa, portanto, vêm cá normalmente fazer a sua oração. Outros apenas vêm visitar, portanto, como em qualquer festa e romaria desse país. Mas o Senhor da Pedra é desde logo um sinal da fé e da confiança destas gentes num Cristo que querem próximo e auxílio nas horas de dificuldade. Mais a norte fica uma terra com uma das frotas pesqueiras mais numerosas, as Caxinas. Esta é uma terra de pescadores onde o mar, por vezes, converte a sua generosidade no drama das vidas roubadas. Aqueles que se aventuram na busca do seu sustento nem sempre regressam à terra firme. A dor da perda, a memória do que foram, é evocada neste monumento simbólico. Uma barca feita de cruzes, cada uma a evocar uma vida perdida no mar e que se estende logo em frente. Por aqui, a comunidade cristã reúne-se na igreja de Nosso Senhor dos Navegantes, um templo que é todo ele um símbolo e uma evocação da ligação ao mar que caracteriza esta comunidade cristã. Uma igreja que vai fazer os seus 30 anos, portanto uma construção para nós foi realmente uma novidade porque nos traz um símbolo que representa os homens do mar. Portanto, temos muito orgulho em a ter aqui presente na nossa comunidade, onde fazemos e faremos tudo que é possível para a conservação dela e para que realmente mostre que nós, paroquianos, estamos ao lado dela. Este painel evoca a tempestade acalmada, a tranquilidade e a segurança que os discípulos experimentam por Jesus os acompanhar na barca. Nem sempre é assim na vida daqueles que se aventuram pelo oceano, que partem sem nunca saber se regressam em segurança. Realmente tem passado aqui uma dor muito grande através destes últimos anos, já antes acontecia, mas ultimamente tem acontecido mais também. O sistema de pesca é diferente, arrisca-se mais e, portanto, é o pão de cada dia dos seus filhos e, por vezes, faz com que eles tenham esse risco. Com respeito à fé, continuamos a ter e vamos ter, porque o Senhor Navegante está com eles todos e não há pescador nenhum que realmente, quando se sente aflito, que não evoque o seu santo preferido. Como grande navio a rasgar o oceano, esta igreja abre o seu interior a uma comunidade que celebra a sua fé sem nunca esquecer o ambiente marítimo que a identifica. São muitos os elementos náuticos que por aqui conjugam a liturgia e o mar. Quem desce a nossa costa vai encontrando os lugares de devoção que a sensibilidade das gentes vai construindo. A sul do Cabo Sardão, com uma costa recortada pelas falésias e pequenas praias de areia fina e clara, encontramos a Zambujeira do Mar. Hoje, o turismo já ultrapassou a pesca como a principal atividade económica, mas por aqui a fé celebra-se lá em cima, na falésia, onde encontramos a pequena capela de Nossa Senhora do Mar. Lugar de culto torna-se exíguo para acolher os locais e os muitos que aqui chegam de férias, mas que querem continuar a viver a sua fé. A Senhora do Mar, que tem as suas festas a 15 de agosto, é a padroeira da terra e vela lá no alto por quem no mar ou na terra conquista diariamente o sustento. Na costa sul, em pleno Algarve, também não faltam exemplos de fé edificados à beira-mar.
No concelho de Silves, município de Lagoa, encontramos a Vila de Porches. É aí, sobranceira ao mar, que se ergue a ermida de Nossa Senhora da Rocha. As suas origens não são claras e perdem-se entre a história e a lenda. Não sabemos bem, pois quem é que terá construído. Há quem atribua até esta construção ao nosso rei Dom Dinis, né? Fala-se realmente, digamos, terá sido ele. O caso é que esta ermida tem, aqui nós vemos duas partes bem distintas. Há esta parte aqui, com este arco, com a capelinha propriamente dita, era só isto. E depois, mais tarde, terá sido feito este átrio aqui de entrada, com restos de construção dos templos romanos que por aqui havia, assim como os templos visigóticos, etc. Nós temos ali um capitel, portanto, visigótico, que é realmente, digamos, uma coisa muito característica aqui deste pórticozinho, este átrio que está aqui. Preocupações defensivas, devoção dos navegantes, são fatores que terão estado na origem deste lugar de culto. Normalmente as pessoas atribuem isto, aliás, com muitas capelas que há, dedicadas junto ao mar, enfim, lendas que há, terá sido realmente, digamos, atribuída a qualquer conflito, qualquer problema marítimo que alguns pescadores aqui tiveram e que depois vieram a construir ou edificar um bocado esta ermida. Enfim, há quem diga até que a Capela da Senhora da Rocha terá sido motivada por uma pequenina imagem que terá sido aqui descoberta nesta fortaleza, enfim, e que depois motivou realmente, digamos, até o nome e a capelinha em si. Dentro da capela o espaço é pequeno e o interior do templo não evidencia grande riqueza ornamental. A simplicidade remete o olhar do peregrino para o altar onde está a imagem da Senhora da Rocha. Esta imagem aparece-nos depois, mais tarde, aparece-nos aqui por volta do século XVIII, em 1711, 1711, há quem diga que já nessa altura esta imagem aparece construída de madeira, enfim, com a imagem do Menino Jesus, digamos, ao lado direito da imagem. Normalmente costuma sempre estar do lado esquerdo, esta está do lado direito, e normalmente é portanto, de construção de madeira e, enfim, com aqueles batidos que tem, e portanto aqui aparece esta imagem, enfim, dedicada a Nossa Senhora da Rocha, muito antiga. Sobre o mar, a Senhora da Rocha é sempre uma invocação presente entre aqueles que sulcam as águas nem sempre calmas. Este ex-voto é sinal dessa devoção. Uma noite trágica a bordo desta embarcação e a fé na Senhora da Rocha que permite o salvamento. Os pescadores, enfim, sempre viram, digamos, aqui neste promontório, nesta capelinha dedicada a Nossa Senhora, digamos como que um auxílio particular para si. E daí veio a sua devoção a Nossa Senhora da Rocha, que por sua vez, enfim, se propagou para as pessoas que aqui vinham em tempos, sempre, a celebrar a festa da Senhora da Rocha, que foi sempre celebrada no primeiro domingo de agosto. A Senhora da Rocha no alto do seu promontório, a olhar o mar e atenta àqueles que nele navegam. De norte a sul, as casas de Deus, onde a costa mergulha no oceano. Sinais de transcendente evocados na festa e também nos dramas que compõem a vida dos homens.